Os irmãos podem se assentar, fiquem todos à vontade, graças a Deus. Mais um dia, mais um domingo que aqui estamos, e dessa vez nós vamos começar essa série de mensagens sobre as bases da fé cristã, e é um privilégio poder ser o primeiro aí que vai entrar transmitindo essas mensagens. É um prazer estar aqui com os irmãos, poder falar sobre esse assunto tão importante, tão essencial. E quero começar primeiro falando sobre a ideia dessas mensagens, né? Bases da fé cristã. Quando a gente fala sobre o Evangelho, a gente tem que lembrar que existem coisas, né, nas denominações, nas doutrinas, que são coisas secundárias, não são coisas primárias, não é o alicerce. Quando você vai construir uma casa dentro da construção civil, você obviamente começa do alicerce, você começa do fundamento, da base. Você não começa pelo teto, pelas paredes, pela janela, você começa pelo fundamento. Se o fundamento ele está bem estruturado, bem consolidado, aí sim você começa a construir coisas em cima. E muitas das vezes as igrejas elas se dividem por coisas secundárias, quando nós deveríamos nos unir pelo aquilo que é essencial, pelo aquilo que é a nossa base, nosso fundamento, pela nossa convergência. E eu acredito que, além disso, todo cristão deveria ter um entendimento claro sobre a base da fé cristã. É claro que tudo isso que a gente vai falar aqui, nessas séries de mensagens, são coisas que a gente poderia aprofundar em muitas outras séries, né? Então, por exemplo, o que é a Bíblia? A gente poderia aqui fazer várias séries sobre o que é a Bíblia, né? E a pastora vai ter essa tarefa de resumir horas e horas em uma mensagem. A Raíssa, que vai falar sobre quem é Deus, vai ter essa incumbência de falar quem é Deus em uma mensagem. O Naldo vai falar sobre quem é Jesus, o pastor sobre o Espírito Santo, meu pai sobre a igreja, o Cauê vai falar sobre o reino de Deus, o Michel vai falar sobre a oração e jejum, e eu vou falar sobre o que é ser discípulo de Jesus, tentar resumir aqui. Mas é claro que existem muitas outras coisas que a gente poderia acrescentar, agregar, adicionar, porque nós sabemos que tudo aquilo que a gente vai falar sobre Deus, o Evangelho, é apenas um resumo, uma síntese daquilo que é muito maior, né? Tudo que se refere a Deus, a nossa mente não alcança, nós não conseguimos esgotar o assunto sobre Deus, amém? Pois bem, então vamos iniciar. Quero falar sobre o que é ser um discípulo de Jesus, amém? Quero que os irmãos abram, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 25. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, a partir do verso 25 até o final. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Amém. Então acompanhe a leitura, que diz assim, Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser
meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, irmãos? Então vamos começar a exposição sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Só que para iniciar, o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que ter em mente? Quando Jesus ele começa o seu ministério, depois de Jesus ter sido batizado, depois de Jesus ter sido tentado e aprovado no teste da tentação no deserto, Jesus ele começa o seu ministério com os seus 30 anos. A Bíblia diz em Mateus 4 que ele começa o ministério na terra de Naftali e Zebulon, e ele começa trazendo uma mensagem: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E ele começa a transmitir essa mensagem. Muitas pessoas começam a seguir ele, muitas pessoas começam a querer ouvir. Só que as pessoas começavam a observar que o que Jesus falava não era apenas palavras bonitas, não eram apenas palavras de frases de impacto, frases de efeito. O que Jesus falava, ele falava com autoridade, ele falava de maneira diferenciada, de maneira que Jesus veio a se tornar um mestre, um professor. A palavra discípulo nada mais é do que um aprendiz, do que um aluno. E se é aluno, pressupõe que ele tem um professor, que ele tem um mentor, que ele tem um mestre. Logo, Jesus é aquele que transforma as pessoas em seus discípulos, em seus aprendizes, em seus seguidores. Trazendo uma definição de discipulado, de ser discípulo, a gente poderia resumir discípulo como aquele que toma a decisão de seguir a Jesus e, além de seguir a Jesus, convence outras pessoas a seguirem a Jesus. Porém, eu só posso ensinar outras pessoas a seguir a Jesus se eu mesmo sigo a Ele. Eu só posso levar outras pessoas a conhecer a Jesus quando eu primeiro tomei conhecimento de quem é Jesus. No entanto, o que a gente tem que observar quando a gente fala sobre isso? Que Jesus ele começa a trazer essa mensagem, muitas pessoas começam a segui-lo, e ele começa a convocar aquilo que a gente chama de o colégio apostólico, os 12. E ele vai chamando cada um e ele traz essa seguinte ordenança: segue-me. Para Mateus, que também é conhecido como Levi, ele diz: segue-me. E ele deixa de ser publicano, deixa a sua ocupação, deixa a sua profissão e começa a seguir a Jesus. A Pedro e André, ele fala: segue-me.
Eles deixam a pescaria, deixam tudo quanto eles tinham e começam a seguir Jesus. Essa é como a Bíblia retrata. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Só que Jesus, ele não apenas ensinava. Jesus, ele fazia curas, milagres, prodígios. Jesus, ele restaurava a visão aos cegos, os coxos passavam a andar, paralíticos. E as pessoas começavam a seguir a Jesus não mais com o objetivo de ter uma mensagem para o seu coração, para a sua vida, para mudar. Elas começavam a seguir Jesus pelo que ele poderia dar, oferecer. Muita gente ia para onde Jesus ia. Em alguns episódios, as pessoas iam até o deserto de Betsaida, de várias regiões, para seguir a Jesus. Tanto que Jesus tem que alimentar a multidão e faz um milagre que nós conhecemos como o milagre da multiplicação. Só que as pessoas não tinham mais uma intenção genuína, era uma intenção de obter, tirar de Jesus. É porque ele fazia milagres, prodígios. Jesus, vendo a condição da multidão, ele começa a trazer esse discurso. Que os irmãos observem comigo, olha como que ele inicia, olha para quem ele está direcionando essa mensagem. Ele diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão. Por que Jesus ele direciona esse discurso à multidão e não aos discípulos? Porque Jesus, ele observa que tinha muita gente seguindo a ele, mas não conforme os termos e os padrões que ele estabeleceu. Então, para fazer com que as pessoas não sigam a ele de maneira inadequada, não sigam ele pelos motivos errados, ele já estabelece os termos. Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então os termos são esses. Porque é muito fácil seguir a Jesus de acordo com seus próprios termos. Seguir a Jesus como uma multidão segue. Desse ponto de vista, a gente pode fazer parte de uma instituição religiosa, a gente pode fazer parte de um grupo evangélico, cristão, religioso, uma denominação. A gente pode estar no meio da multidão, sem, contudo, ser um discípulo de Jesus, sem ser um seguidor de Jesus. Porque para ser seguidor de Jesus, existem alguns pré-requisitos, alguns termos que Jesus estabeleceu, sem os quais não adianta a gente cantar músicas para Deus, não adianta a gente conhecer textos sagrados, se a gente não viver de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu. Amém? Então Jesus ele coloca isso, porque ser multidão não é para nós. O que é a multidão? A multidão a gente pode colocar aqui como aqueles que seguem por motivos errados a Jesus, o que acontece hoje, e que não tem compromisso, não tem intimidade, não tem responsabilidade. É o tipo de pessoa que, eu vou para a igreja no domingo, mas na segunda ele está cometendo os mesmos pecados, ele não se arrepende. É como o D.A. Carson, ele coloca no seu livro O Verdadeiro Cristão, o Cristão Verdadeiro. É como se a pessoa falasse: não, me dá R$10 aí de evangelho. Como se o evangelho fosse um mercado. Eu quero um pouquinho de evangelho. Eu não quero o evangelho suficiente para perdoar os meus inimigos. Eu não quero o evangelho suficiente para renunciar às minha carne, meus desejos, minhas vontades, a fama, o dinheiro, as minhas cobiças. Não, eu quero o evangelho suficiente para eu poder ter um bem-estar na minha vida, para eu ter minha família segura, para eu ter as minhas coisas. Mas eu não quero me comprometer, me responsabilizar. Eu não quero tomar uma decisão de fato me entregar a Jesus. E é o que a gente vê hoje. Cristãos rasos, cristãos que são como uma multidão.
Você pergunta para a pessoa sobre a Bíblia, sobre Jesus, a pessoa não sabe explicar quem é Jesus, não tem isso que a gente está falando aqui sobre as bases, não sabe nada da base, não sabe que o Espírito Santo fala de Deus como uma energia, essa força superior, não sabe falar, a pessoa, ela não lê a Bíblia, quer que as outras pessoas leiam, não ora, quer que outras pessoas orem por ela, vivem pessoas rasas. Eu gosto de um texto, uma ilustração dada pelo C.S. Lewis no livro O Peso da Glória. É um dos livros que eu mais amei assim, ler, e ele traz uma reflexão muito interessante. No último texto, ele faz uma comparação assim, ele fala assim: imagine que Deus é um mar. Deus é como um mar, só que ao invés de você nadar, mergulhar, imergir, ao invés de você ir nas águas mais profundas desse mar que é Deus, você fica na parte rasa, só recebendo ali alguns respingos, você fica aqui na parte rasa e segurando na boia salva-vidas, que é aquilo que te conecta às coisas desse mundo, às coisas temporais. Essa eu acho que é uma perfeita ilustração. A gente não quer nós não queremos nos aprofundar, nós não queremos nos comprometer, nós não queremos nos responsabilizar. Multidão é isso. Multidão, quando o calo aperta, quando a dificuldade vem, quando a tempestade vem, abandona Jesus, porque ela não quer de fato seguir a Jesus, ela só quer ficar na parte rasa. E Jesus, ele nos convida para a parte mais profunda. Jesus, ele nos convida a ter intimidade, a ter uma particularidade com ele, a fazer parte do grupo seleto ao qual ele traz ensinamentos eternos. Então, Jesus, ele traz esse primeiro mandamento, né? Vamos lá, eu vou dividir esse texto em 3 partes, que eu acredito que a própria estrutura do texto já diz isso, que é um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego que nós devemos ter. O texto, ele se estrutura assim. Então, primeiro, olha só o verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Então, aqui, o que Jesus está querendo dizer, não é que a gente deve odiar. Eu odeio todo mundo. Eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe, eu até me odeio. Não é isso que Jesus quer dizer. A maneira é retórica que Jesus está dizendo. O que ele está querendo dizer é que a gente deve amar a Jesus em primeiro lugar, ao ponto em que, mesmo que eu vier a aborrecer, mesmo que eu vier a trazer um sentimento hostil por parte dos meus pais, por parte dos meus irmãos, por parte daqueles que amo, até mesmo comigo mesmo, mesmo que eu venha a aborrecer a minha própria carne, ainda assim, eu devo amar Jesus em primeiro lugar. É um amor que é sobre todos os amores, o amor a Cristo. Agora, o problema é, será que a gente ama assim? Será que a gente tem essa entrega, essa devoção, esse amor perfeito que Jesus nos pede? Esse amor real? Vamos colocar uma escala. Se a gente colocar uma escala, quem que você mais ama? Será que Jesus está aí em primeiro lugar? Eu lembro de um filme que o pastor Carlos nos recomendou um dia, chamado Mais do que Vencedores, de uma garotinha que ela é atleta, e o seu pai, ele não conhecia, né? Não conhecia a sua filha, que ela veio a nascer, e aí tem um trecho, um momento ali, em que o rapaz, ele está conversando com o pai dela, e ele fala assim: o que é importante na sua vida?
Aí ele começa a falar, olha, o que é importante na minha vida, quem eu sou. Olha, eu sou casado, eu sou professor, eu sou instrutor, eu sou treinador. E aí lá no final da lista ele fala, eu vou para a igreja, eu sou cristão. Aí ele falou assim, e ser cristão é algo importante para você? É muito importante para mim. Então por que não está no início da lista? Aí ele falou assim, eu fiz a lista aqui de improviso, eu não sabia, né? Eu poderia colocar no início. Aí ele até fala assim, olha, você disse da outra vez que você ia orar por mim. E aí, você orou? Aí ele fala, realmente, eu entendi o que você quis dizer. Eu não orei, eu não tenho sido um cristão de verdade. E é exatamente essa reflexão. O que de fato identifica você? Porque se eu sou discípulo, pressupõe que eu tenho um mestre, um professor. É isso que deveria estar mais marcante, evidente, clarividente na nossa vida. Eu tenho um mestre. Eu sigo os passos de um mestre, de um professor, que é Jesus. Agora a pergunta para a nossa reflexão será que a gente tem colocado Jesus como a prioridade da nossa vida? Será que Ele é o principal? Será que Ele é a nossa razão de viver mesmo? Eu gosto de uma frase do pastor Neil Barreto, que ele faz uma redundância, né, para poder colocar da seguinte forma: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Beleza, qual que é a coisa principal? Jesus. Só que a coisa principal, ela muitas das vezes não está no lugar principal. Ou seja, a gente precisa fazer isso, colocar o essencial no lugar essencial. Jesus, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, né? Eu gosto também de uma frase que traz uma reflexão muito importante sobre isso, do William Carey, que ele diz o seguinte: eu não tenho medo do fracasso, eu tenho medo de ter sucesso em coisas que não importam para o meu Senhor. Então não importa se você vai ter sucesso ou fracasso. Sucesso e fracasso depende da onde você vai ter sucesso. Do que adianta você ser muito bem sucedido em tantas coisas e Deus fala assim, eu não me importo com nada dessas coisas. De maneira que você pode ser a pessoa mais fracassada da face da terra, mas se você tiver sucesso nas coisas que Deus importa, então você é um homem bem sucedido. Porque o que importa não é a avaliação da terra, é a avaliação do céu, é a avaliação de Deus. Então, Deus ele vai dizer assim, olha, você pode ter desagradado a todo mundo, mas se você me agradar, se você me amar, você terá feito a melhor decisão da sua vida. E por que Jesus ele coloca nesse contexto aqui essa mensagem? Porque na época de Jesus, os escribas, fariseus, líderes religiosos, mestres da lei, todos eles estavam perseguindo quem seguia Jesus, tanto que Nicodemos é o tipo de cara que queria ser discípulo de Jesus, mas segundo os termos dele, né? Ele falou assim, olha, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, e que tudo que tu falas e tu fazes vem de Deus. Eu sei disso. Só que ele vai visitar Jesus quando? Na calada da noite, escondido, sozinho. Ele não quer que as pessoas vejam ele com Jesus. É o cristão 007, como diziam, né? Pessoa que ele é secreto, ninguém pode saber que eu estou seguindo a esse Senhor, a esse Jesus. De maneira que muitas das vezes a gente é assim. A gente diz que Jesus é a pessoa mais importante da minha vida, mas ninguém sabe disso. No trabalho a pessoa não sabe que a pessoa é cristã, na universidade não sabe, no grupo de amizades não sabe nem pela postura, de maneira que a gente
receber essa mensagem não é a gente ser discípulo, não é você aceitar intelectualmente que você acredita nessa mensagem, mas é você viver de acordo com ela, porque é isso que vai te tornar um discípulo. Muito bem, qual que é o segundo ponto? Jesus ele fala sobre um tipo de sofrimento. Se a gente pega aqui o versículo 27, ele diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Segundo, não pode ser meu discípulo, né? O que é a cruz? A cruz, na época de Jesus, era um instrumento de sofrimento, um instrumento de você causar morte em alguém. Normalmente só os criminosos mais terríveis eram crucificados. E é interessante a gente pensar que Jesus ele fala tomar a cruz antes de Jesus ter tomado a sua cruz. Antes de Jesus mesmo ter ido à cruz, ter sido crucificado, Jesus fala: olha, você tem que tomar a sua cruz. E aí eu fico pensando, o que será que passou na cabeça das pessoas? Porque é um instrumento de morte, de dor, de maneira que o que Jesus quer dizer para mim, para você, e ele falou naquela época, é: nós precisamos sofrer pelo Evangelho. A gente precisa viver esse Evangelho de maneira tão entregue, de maneira tão dedicada, tão empenhada, ao ponto em que muitas das vezes nós iremos sofrer. A sua cruz não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos. Esses filhos aqui, a minha cruz, eu tenho que carregar, não é. A sua cruz não são as pessoas, a sua cruz é você renunciar a si mesmo, muitas das vezes. É a abnegação, é a renúncia que você faz, é o sacrifício que você faz de si mesmo, das suas vontades, dos seus desejos, das suas intenções, das suas concupiscências, para poder agradar a Jesus. E, bom, eu gosto de trazer aqui eu quero trazer um exemplo aqui de Pedro. Pedro era alguém que seguia Jesus, certo? Pedro era um seguidor, um discípulo, está ali do colégio apostólico. Só que Jesus ele começa a falar assim: olha, importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém e há de ser crucificado. O que ele fala? Não precisa disso, né? Tal. E aí Jesus ele fala que ele vai ser morto. E aí depois ele fala assim: olha, e todos vocês vão me negar. O que Pedro fala? Não, contigo eu estou pronto a sofrer e a dar a minha própria vida. Só que Pedro, que fazia parte do colégio íntimo, ele se torna como parte de uma multidão em um dado momento da sua vida. Se a gente pega Mateus 26, 58, tem um texto muito famoso e muito interessante que diz assim: como é que Pedro seguia? O que diz aqui? E Pedro o seguia de longe. Ele continuou sendo seguidor de Jesus, mas como que ele estava seguindo? De longe. Seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Então ele continuou como um seguidor, mas como um seguidor igual à multidão, só seguia olhando para observar, não queria mais estar juntos, ele não queria tomar a cruz, não queria. E é claro que aqui a gente entende que ele ainda está sendo preparado. Depois, inclusive, a gente sabe que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição cristã. A morte dele foi crucificado de cabeça para baixo. Mas no início ele se jactava, se orgulhava de ter uma fé, de ter uma dedicação tão imensa que ele não tinha.
de verdade, né? Um outro exemplo aqui, a Bíblia vai dizer que tomar a cruz é esse sofrimento que a gente tem por Cristo, que não é um sofrimento que a gente tem, tipo, por nós. Muitas das vezes a gente confunde sofrer por Cristo e sofrer pelos seus próprios erros. Então muitas vezes você está sendo atacado, perseguido, porque você se intromete na vida dos outros, porque você tá causando brigas, porque você mesmo se julga uma pessoa religiosa e está ali querendo palpitar na vida de todo mundo, julgando todo mundo, jogando uns para o céu, outro para o inferno. Aquele ali vai para o céu, aquele vai para o inferno. Fica rotulando as pessoas e aí depois fala: não, eu estou sofrendo por Jesus. Sofrer por Jesus é sofrer por seguir esses princípios. Gosto do John Stott. Ele tem um livro que eu li um pouco para poder trazer essa mensagem. O nome dele é O Discípulo Radical, em que ele vai dizer que a ideia de radical é a da raiz. A gente deve ser um discípulo totalmente radical. Não é a mesma coisa de ser fanático ou ser um fundamentalista religioso igual tem, mas radical significa é aquele que vai até as últimas consequências pelos seus princípios. Então nós somos aqueles que vamos até o fim pelos nossos princípios. Bom, e para caminhar para o final, Jesus ele fala de um tipo de renúncia, né, que a gente deve ter. Ele diz aqui no versículo de número 33, ele diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sabe o que eu lembro aqui? Renunciar a tudo quanto tem. Eu lembro da história do jovem rico, que ele chega falando: mestre, bom mestre, já assumiu Jesus como mestre, mas ele ainda não era discípulo. E ele começa a falar assim: olha, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: olha, segue os mandamentos, não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe. E ele fala: olha, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E aí Jesus diz: bom, uma coisa te falta, vende tudo quanto tens e segue-me. Dá aos pobres, né? E segue-me. E o que aconteceu com ele? Ele não teve a coragem de renunciar a tudo. Você vai observar que todos os discípulos fizeram essa renúncia. André e Pedro renunciaram ao seu ofício. Mateus, o publicano, renunciou ao seu ofício. Todos eles não necessariamente aqui a gente vai renunciar ao nosso trabalho. Hoje em dia, a ideia é que a gente venha glorificar a Deus no nosso trabalho, na nossa profissão. Mas na época, é renunciar até a profissão. Naquele momento ali, os 12. Falando aqui especificamente dos 12. Agora, a ideia que Jesus quer dizer é que a gente não pode ser materialistas. Não devemos nos apegar a esse mundo, às coisas temporais, aos bens, aos recursos. A gente não deve se apegar às coisas. Jesus ele conta duas parábolas que eu acredito que ilustram muito bem isso também. Mateus 13, 44, a primeira parábola é do tesouro escondido. Um homem que estava andando num terreno e ele descobre ali um tesouro escondido naquele terreno. Aí a Bíblia vai dizer que ele vende tudo quanto ele tem para poder comprar aquele terreno e ter aquele tesouro. Segunda parábola, Jesus conta de um comerciante que ele tinha muitas joias, muitas pérolas, e ele vende todas as suas pérolas quando ele encontra uma pérola de inestimável valor. Ele fala: caramba, essa é a pérola. Ele vende tudo quanto ele tem para poder comprar aquela
pérola. Qual que é o tesouro escondido? Quem que é a pérola de grande valor? É Jesus. E o que a gente tem que fazer? Vender tudo quanto a gente tem, renunciar a tudo quanto a gente tem, renunciar a nossa vida, nossos desejos, nossas condições, muitas das vezes, renunciar àquilo que muitas das vezes é muito precioso para nós, mas que nos separa de Jesus. Infelizmente, é uma renúncia sem a qual eu posso estar seguindo a Jesus, me auto-enganando que sou discípulo, mas eu só faço parte de uma instituição religiosa. E, bom, para finalizar, irmãos, eu quero citar mais 3 coisas. A primeira, se os irmãos pudessem fixar uma frase, a frase que resume bem o que é ser um discípulo de Jesus, eu acredito que ela está em João, capítulo 13, versículo de número 34 e 35. Isso daqui eu acho que não tem como você ser discípulo de Jesus se você não tiver isso. Isso aqui é o que resume tudo, que faz tudo ter sentido. Jesus diz assim, João 13, 34: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Aí olha o 35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então eu posso ter tudo. De que maneira eu sou conhecido? Eu sou conhecido que eu sou discípulo de Jesus pela religião a qual eu frequento, pela vestimenta a qual eu me visto. O que identifica você como cristão? Jesus disse: olha, todas as pessoas do mundo vão saber que vocês são cristãos, que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E não amar uns aos outros como vocês amam a vós mesmos, mas amais como eu amei a vós. E de que maneira Jesus amou a nós? Dando a sua própria vida. Então a gente tem que dar a nossa vida pelos nossos irmãos, nos sacrificar, nos doar. Eu acredito que muitas das vezes a nossa fé, a gente luta tanto pelas nossas pautas, pelas nossas guerras, pelas nossas ideias, a gente quer tantas coisas, muitas das vezes a gente esquece o principal, que é o amor. É claro que o amor não é conivente, o amor ele não se alegra com a mentira, com a injustiça, mas o amor ele fala a verdade. Só que muitas das vezes a gente esquece disso, a gente trata com ignorância, com grosseria, a gente não se importa com a dor alheia, com o sofrimento alheio, com a falta alheia. E bom, ser discípulo é isso, é amar. Para finalizar, qual a recompensa? Qual a recompensa da gente ser discípulo de Jesus? Eu falei aqui tantas coisas, mas o que a gente vai aprender? Primeiro, João 8, versículo de número 12. Primeira recompensa: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, primeiro, seguir a Jesus é andar na luz, é andar sem tropeço, é andar com uma direção. Não é você andar perdido, não é você andar trôpego, não é você andar errante, é você saber de onde você está vindo, onde você está e para onde você está indo. Você tem um norte, você tem uma bússola, uma direção. É por meio dos ensinamentos de Jesus que a gente tem essa direção. Amém. Por isso que a Bíblia vai dizer em Salmos 119, versículo de número 105, texto muito conhecido, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus
caminhos. Então, quem tem a palavra, quem tem os ensinamentos de Jesus, quem se torna um aprendiz, um seguidor de Jesus, ele não anda em trevas, ele anda na luz. Essa é a primeira recompensa. A gente vai ter Jesus como o nosso mestre da vida. Imagine, a gente tem tanta gente legal para aprender, né? Eu gosto muito do C.S. Lewis, eu gosto muito do Martin Lloyd Jones, eu gosto muito do Jonathan Edwards, eu gosto muito de grandes mestres, mas nenhum deles se compara, se equipara a ter Jesus te guiando e te ensinando todo dia. Se você tem Jesus como o seu professor de vida, você tem o melhor dos professores, você tem o melhor dos mestres. Isso não significa, é claro, que você não vai aprender com outras pessoas, muito pelo contrário, porque ser discípulo de Jesus, lembre-se, discipulado é seguir a Jesus e ensinar outros a seguirem a Jesus. Então, à medida em que eu sigo, eu também me torno um professor de outras pessoas, eu ensino outras pessoas a seguirem a Jesus. Então, tem muitas pessoas aí que já seguiram, que foram grandes mestres, e a gente tem que aprender com essas pessoas também. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, eu estou imitando a Jesus, e vocês podem se inspirar na medida em que eu imito a Jesus. Então, quem anda com Jesus não anda em trevas, amém? A segunda coisa que Jesus ele coloca é João 12, versículo de número 26. Ele diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Novamente, existem muitas grandes honras na vida, né? Imagine você conseguir o diploma de uma graduação, você conseguir um elogio do diretor de uma empresa, de um gerente. Dentro do exército, as pessoas são condecoradas, né? E elas utilizam na farda delas várias honrarias, várias condecorações no peito. No entanto, a maior honra não é aquilo que o homem pode dar, mas é aquilo que o Pai pode nos dar. Aleluia. Então, se eu conseguir ser honrado por Deus, é a melhor honra. Inclusive, essa é uma das teses do livro O Peso da Glória, do C.S. Lewis. Qual que é o grande peso da glória? Qual que é a grande glória que um discípulo recebe? É o que ele diz: é o discípulo orgulhar o mestre, é a criatura orgulhar o Criador, e é o filho orgulhar o Pai. É isso que é você ser honrado por Deus, é você dizer: você é o meu discípulo, você é o meu filho, você é o meu servo. Esse é o privilégio de receber o elogio do Criador. Amém? Ser honrado pelo Pai. E por último, aqui está de maneira mais clara, mais escancarada, que é a famosa frase de Pedro, Mateus 19, versículo 27, que ele diz assim, Mateus 19, 27. Pedro pergunta diretamente qual a recompensa, né? Ele diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que a gente recebe? O que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém? Então, primeiro, 100 vezes tanto, ou seja, vai receber aqui, de início, uma vida cheia da plenitude de Deus aqui.
Não necessariamente Jesus está prometendo aqui que você vai ter riquezas, que você vai ter bens, mas você vai ter uma vida abundante, conforme ele diz. É abundância de vida, é uma prosperidade de vida, não de coisas, não necessariamente de bens. Você pode até vir a conquistar. Deus, ele te dá a capacidade intelectual, física, financeira, ele te dá, ele pode te abençoar também com essas coisas, mas não é a promessa do Evangelho. A promessa do Evangelho é que você vai ter uma vida plena, com paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, plenitude de vida e, por fim, a vida eterna. A gente vai ter aqui, a gente segue Jesus aqui e continuaremos seguindo e andando e conhecendo Ele na eternidade. Aleluia. Nós teremos essa vida plena, completa. Então, essa é alguma das recompensas de seguir a Jesus. Esse é o privilégio. Seguir a Jesus é o maior projeto de vida que a gente pode ter. Só que a gente tem que avaliar bem os custos. Para finalizar, eu quero lembrar os irmãos a avaliação que Jesus ele nos convida a fazer. Porque se você vai fazer uma faculdade, uma graduação, você faz os custos, né? O quanto que eu vou investir, o quanto de tempo, quanto de energia, será que vale a pena? Se você vai mudar de cidade, mudar de emprego, você faz a avaliação, será que vai valer a pena? Será que eu consigo? E aí Jesus ele cita dois exemplos, um da construção civil, um homem que vai edificar uma casa, e o outro, um exemplo da guerra, um homem que vai guerrear contra outra nação, e ele avalia bem, e Jesus ele fala, olha, você também tem que fazer essa avaliação do custo de ser meu discípulo. Amém. Você está preparado? É o que Jesus ele diria para nós. Você quer realmente ser meu discípulo? Se você quiser, as condições são essas, mas também você terá grandes bênçãos e grandes recompensas. Amém? Amém. Que Deus em Cristo abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.